Olá! Paramos nas medidas de associação usadas nos estudos de coorte. São elas o risco relativo, o risco atribuível e o risco atribuível proporcional. O estudo de coorte, como ele é um estudo de incidência, então ele permite obter medidas diretas de risco. O que é o risco relativo? É a razão matemática entre a incidência do desfecho nos expostos e a incidência nos não expostos a um determinado fator de risco. Como que a gente interpreta essa medida, né? Então, se o risco relativo for maior do que 1, sugere que o fator de exposição seja de risco para o desfecho. Se o risco relativo for menor do que 1, sugere que o fator de exposição seja de proteção. E se o risco relativo for igual a 1, a conclusão é que não existe associação entre causa e efeito. Bom, então essas são as interpretações dessa medida de associação que não pode ser levada totalmente em consideração sem a medida de significância estatística chamada de intervalo de confiança, que é utilizada para o risco relativo e para as outras medidas de significância estatística também. Por quê que a gente precisa confirmar ou não o resultado dessa medida? Vou te responder essa pergunta num próximo vídeo. Continuando aqui com o risco atribuível, nada mais é do que a diferença entre a incidência do desfecho nos expostos e a incidência nos não expostos. Como o próprio nome diz, quantos casos são atribuíveis ao fator de exposição? Com a retirada do fator de exposição, quantos casos consegue evitar? Então, essa medida é de impacto do fator de risco na população. Justamente por isso. Se, por exemplo, os indivíduos não fumassem, quantos casos de câncer de pulmão poderiam ser evitados? Essa medida, então, só pode ser calculada se o risco relativo for maior do que 1. Por quê? Porque sugere risco. Se sugere risco, significa que existe risco a atribuir. Terceira medida, risco atribuível proporcional, que nada mais é do que a proporção do risco atribuível. Então, no numerador, a gente vai colocar o risco atribuível e no numerador, sempre a gente coloca o primeiro aqui, ó, tá? Então, pela incidência nos expostos e multiplica por 100, porque essa medida, então, ela é interpretada e expressa em porcentagem. Nós vamos fazer uma aplicação a partir de um exemplo que vai ficar mais claro para você entender o que significa o risco atribuível proporcional. Então, veja bem, como que é feita a análise, né? É feita através da comparação dos coeficientes de incidência, que a partir deles nós temos uma medida de risco, que pode ser relativa ou absoluta. Se for relativa, a gente calcula o risco relativo. Se for absoluta, a gente calcula o risco atribuível, que também é chamado de risco absoluto. Nesse slide, a incidência nos não expostos está sendo representada por N0. Então, aqui está, né, a expressão do risco atribuível proporcional e agora a gente vai fazer um exemplo a partir de um estudo concreto. Vamos supor
que deseja verificar a associação entre o consumo de tabaco na gestação e baixo peso de recém-nascido. Então, 500 gestantes fumantes, 500 gestantes não fumantes. Das fumantes, verificou-se 50 recém-nascidos com baixo peso e das não fumantes, 5 recém-nascidos com baixo peso. Então, como que a gente calcula o risco relativo? Das 500 gestantes tabagistas, 50 apresentaram baixo peso, dividido por das 500 gestantes não tabagistas, 5 apresentaram baixo peso. Então, corta, isso aqui dá 10, indicando que o risco de ter recém-nascido com baixo peso de mãe tabagista é 10 vezes maior do que o risco de ter um recém-nascido com baixo peso de mãe não tabagista. Então, veja agora o risco atribuível, né? Que é a diferença entre as incidências. Então, basta fazer aqui, né? 50 por 500 menos 5 por 500. Então, isso aqui vai dar 45 por 500, que dá 0,09. Basicamente, a gente pode interpretar o seguinte, que 9 casos de recém-nascidos em 10, né, com baixo peso, são devidos ao hábito de fumar que as mães têm. Então, 9 em 10. Isso que significa 9 recém-nascidos com baixo peso em 10 ficaram com baixo peso devido ao hábito de fumar que as mães têm. E o risco atribuível proporcional. Então, veja bem, basta então colocar o risco atribuível aqui no numerador e dividir pela incidência nos expostos, que deu 90%. O que significa? Que a probabilidade de ter um recém-nascido de mãe tabagista é 90%, é de 90%. Ou seja, 90% é a chance do baixo peso ter sido devido ao hábito de fumar que as mães têm. Essa interpretação a gente já havia feito, porém eu preciso chamar a atenção para o risco relativo quando ele for menor do que 1. Então, por exemplo, vamos pensar num risco relativo que tenha dado 0,25. E eu quero saber quantas vezes é menor o risco nos expostos. Então, não tem um significado prático eu dizer que o risco nos expostos é 0,25 vezes menor do que o risco nos não expostos. Por isso, a gente divide 1 pelo risco relativo só para interpretar. Então, nesse caso, o risco nos expostos é 4 vezes menor do que o risco nos expostos. Vantagens. Como eu já havia dito, né, ele é apropriado para exposições raras. Ele avalia múltiplos efeitos de uma única exposição. Vou dar um exemplo. Associação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão. Nesse estudo, indivíduos podem desenvolver outros tipos de cânceres. Pode desenvolver câncer de laringe, câncer de boca, entre outros tipos. Sequência temporal entre exposição e efeito pode ser claramente elucidada, porque os participantes eles são classificados segundo o fator de exposição no momento da seleção. Então, a gente consegue saber quando o indivíduo foi exposto e quando ele desenvolveu o desfecho, porque ele será acompanhado ao longo do tempo.
E, como eu já disse, permite obter medidas diretas de risco. Desvantagens é que tomam muito tempo e são geralmente caros. Além disso, sofrem com problemas de perdas, de segmento, que é quando o participante ele sai do estudo, migra para centros maiores em busca de melhores condições de tratamento. E agora ficamos com uma comparação entre o coorte e caso controle, que será abordado no próximo vídeo.